é dia de abrir caixinha literária. A caixinha literária do mês de maio está aqui. E essa é a caixinha da tag, a caixinha misteriosa, já que o mês de maio acabou e a tag não deixou nenhuma diquinha sobre o livro de maio. Isso está acontecendo porque a tag curadoria teve uma baixa de assinatura e as pessoas estão realmente cancelando a assinatura, teve muitas reclamações, a tag implementou um projeto, hashtag Leve o Livro para a Vida, e esse projeto você já não está mais ouvindo a tag falar sobre ele. Isso porque os livros da tag curadoria são livros muito densos, muito intensos, e nesses 2 últimos anos, todos esses livros foram livros que despertaram algum certo gatilho, e a literatura nacional também tomou muito impacto nessa assinatura da tag curadoria. Os brasileiros já não têm muita aceitação com livros nacionais, com autores novos, e para piorar, a tag começou a publicar livros que, de acordo com os assinantes, eram livros esquerdistas e militantes, o que levou a população de idealismo de direita a cancelar as assinaturas. Mas agora a tag está com outras propostas, como literatura feminina, está com um clube aberto agora para a gente poder fazer parte de ler mais mulheres e investindo em outros projetos. Então a tag curadoria realmente está ficando para escanteio. Será o fim da tag curadoria? Será a morte mesmo da tag curadoria? Já que a gente não teve nem diquinhas, nem de maio e nem de junho. A gente não sabe se terá, já que está chegando a FLIR, chegou aí a Bienal do Livro e a tag está focada nestes outros projetos. Também houve uma chegada de um livro muito importante que foi da Chimamanda Adichie. Só que esse livro, pela importância cultural que ele tem, ele deveria ter vindo na tag curadoria, mas ele foi parar na tag inéditos, o que serviu também de muita reclamação dos assinantes da tag curadoria, já que são assinantes que buscam a literatura contemporânea para um aprendizado maior. Então, os assinantes da tag curadoria querem livros que possam contribuir com seus estudos, com temas mais adultos e com amadurecimento. E muitos parceiros estão desistindo de divulgar as caixinhas da tag curadoria. Será o fim? Não sabemos. Mas sabemos, se a tag curadoria não der um up nos títulos, talvez realmente a caixinha termine. Vamos torcer para que não. Só mais uma coisa. A assinatura da tag curadoria não pode ser cancelada até que finalize os 12 meses. Também o que foi motivo de muita revolta e de muita reclamação. Porque muitos querem cancelar a tag antes, recebem 2, 3 caixinhas, não gostam dos títulos e querem ter o direito de cancelar. Mas eles são obrigados a ficar ali até um ano completo da tag. Então, enquanto não completa 12 caixinhas, nós não podemos cancelar a assinatura. Você vai continuar recebendo os livros que você não quer na sua casa e vai continuar sendo descontados do seu cartão de crédito. Eu sou do tipo de influenciadora que fala a verdade, até porque eu fiz um juramento como professora de literatura e jamais traria para vocês um livro ruim, mesmo que eu tivesse sendo paga para poder divulgar esse livro, ou um livro que fosse me imposto a falar sobre ele. Eu nunca falaria bem de um livro que é ruim. E vocês podem perceber que esse é um canal claro. Eu sempre trago aqui o vídeo dos recebidos, os livros que chegam da editora, e sempre deixo aqui em cima parceria paga quando é realmente um livro que eu recebi de uma editora e estou trazendo conteúdo para vocês. Portas de Papel trabalha com transparência. Então, essa caixinha de maio é a caixinha número 11 e de junho será a caixinha número 12, essa caixinha que tá aqui. Mas não fique triste, porque a grade do canal vai funcionar normalmente com todos os projetos literários. Quem gosta de seguir todos os projetos que a gente tem aqui, vai entrar mais 2 projetos novos nessa grade. E eu deixei uma votação lá no Portas de Papel do Instagram, que por ter um público maior, com mais de 100 mil inscritos, as votações seriam mais, né? Ou seja, é mais gente votando naquilo que realmente quer ver por aqui. Eu recebi outras propostas para preencher esse espaço, que é o espaço de abrir caixinhas literárias. Então, atualmente, nós temos espaço para 2 caixinhas literárias.
O Clube de Literatura Clássica é um parceiro vitalício do canal e nós estamos há 3 anos com essa parceria que deu muito certo. Então eu deixei ali as caixinhas com as propostas que eu recebi e o público escolheu. Então não se preocupe com esse espaço de caixinhas literárias, ele não vai ficar vago. Então a gente vai continuar abrindo caixinha aqui, mas só que dessa vez vamos ter um parceiro diferente. Então, como influenciadora literária, eu me comprometi à transparência sempre. Então, hoje, 4 de junho, o que temos para investigar na caixinha literária? Essa investigação teria que ter saído no mês de abril, para o livro recebido de maio, lembrando. Então, o que nós temos na página da tag é um pouquinho sobre a curadora Ana Lima Cecílio. Ser curadora da Flip foi uma das coisas mais divertidas, animadoras e estimulantes que eu já fiz trabalhando. Então, nossa curadora do mês é também curadora da Flip. Então, será que temos mais um livro nacional? Ela é editora e livreira. Formada em filosofia pela USP, Ana Lima trabalhou em diferentes eixos da cadeia do livro nos últimos 20 anos. Se ela é formada em filosofia, certamente teremos um livro com muitas questões filosóficas. Na Globo Livros, foi editora responsável por trazer ao Brasil as obras de grandes nomes da literatura, incluindo a escritora italiana Elena Ferrante. Se ela trouxe Elena Ferrante, talvez ela tenha preparado um livro estrangeiro pra gente. Será? Nós estamos esperançosos. Em 2024, Ana assumiu uma posição fundamental na organização de uns eventos literários mais importantes do Brasil, como curadora da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty. Eu quero muito conhecer Paraty, um dos meus sonhos. Depois de uma experiência muito feliz, ela seguirá seu trabalho na Flip em 2025. É genial! Por mais que a festa seja internacional, nós temos a participação também de muitos autores nacionais ali. Mas o foco mesmo da feira é indicar autores internacionais. Vixe, agora ficou difícil, hein? Será que ali dentro tem um nacional ou internacional? A pergunta que não quer calar. A lábia. Lábia. Substantivo feminino. Manhã. Ardil. Com palavrório cheio de astúcia e artifícios para persuadir e convencer. Por Ana Lima Cecília, over 5.000 subscribes. Então ela também é uma influenciadora literária. Nossa curadora transborda generosamente seu precioso repertório de leituras em uma newsletter semanal que a gente recomenda fortemente. Nas palavras da própria Ana, lá ela busca falar de livros de um jeito que aproxime as pessoas, que seja gentil, com possíveis leitores que falam sobre o mundo real. Newsletter, gente, é uma correspondência que a gente recebe semanalmente pelo nosso e-mail. Então a tag nos convida para saber um pouco mais sobre a curadora, dizendo que a entrevista está no blog. Então a gente tem aqui um post, senhora tag, que não deu muita atenção para a curadora do mês e não deu muita atenção também para o livro que ela indicou, já que não teve nem um apontamento sobre o livro, nenhuma diquinha, nada, nenhuma notinha sobre o livro que ela escolheu. Então, com essa cara de cachorrinho triste, vendo que os assinantes da tag Curadoria não tem nenhuma notícia da caixinha de maio que deveria ter saído à pista lá em abril, então vamos descobrir que livro a Ana Lima Cecília nos indicou. Será que é um livro internacional? Será que é um livro nacional? Será que é um livro espetacular? Um clássico da literatura contemporânea? Ou será que é um livro que, pelo descaso da tag, nós vamos ficar com cara de cachorrinhos tristes? Bora lá! É 1, é 2, é 3 e... Yay! Eu adorei esse suplemento de leitura. Sério! Dona Tag, por que a senhora não falou dele até agora? Gente, Laerte. Vocês sabem quem é Laerte? A quadrinista? Olha que genial, que cores bem casadas. Obrigada, Tag Laerte. Para tudo! Não é um suplemento de leitura, mas realmente é uma produção da Laerte. Que é isso, gente? A tag deixou passar um material desse? É verdade, é realmente isso que eu tô entendendo. A tag deixou passar há 2 meses
o material do Laerte na tag Curadoria. Gente, é sensacional! Todo aquele que entende quadrinhos sabe o que eu tô dizendo. Este quadrinho que você tem em mãos foi feito por Laerte e Rafael Coutinho no começo de 2025. Pai e filho se encontram toda semana para criar vida fóssil ao vivo, acompanhados virtualmente por centenas de espectadores e seus olhos maravilhados. O resultado é a maior HQ feita em conjunto pelos dois artistas até o momento e também uma das únicas histórias longas já publicadas pela lendária cartunista Laerte. Esse aqui, com certeza, foi o melhor material que a tag Curadoria publicou em 2 anos. E ela simplesmente não disse nada. Projeto gráfico espetacular. Você sabe o que é espetacular? Olha, gente. Perfeição. Pera, esse é o suplemento de leitura. Então esse é um mimo espetacular. É o melhor mimo em 2 anos. Vamos ser justos que a gente também recebeu o Kafka, que foi um mimo maravilhoso. E esse mimo foi disponível para aqueles novos assinantes da tag Curadoria. Então essa luva realmente é genial. A gente tem aqui uma borboleta. É incrível, é maravilhoso. Aqui a gente tem cores metálicas. Por dentro da luva a gente tem o mesmo capricho. E é um livro da Clara do Pomonó, Se Adaptar. O suplemento de leitura também tá muito lindo. É no ínfimo que eu vejo a exuberância. Uma citação de Manuel de Barros. Aqui nós temos um pouquinho falando sobre o mimo do mês, o projeto gráfico e os acessos para a gente ouvir o podcast, entrar no aplicativo. E também tem playlist musical. Por que ler este livro? Poético, delicado, terno, Se Adaptar é um conto, ao mesmo tempo trágico e luminoso. Temos a palavra trágico? Temos. Um livro profundamente comovente, escrito em um estilo intenso e vívido. E se as pedras pudessem contar histórias, neste livro são elas que conduzem o leitor por uma viagem intensa. Eu já adorei. O primeiro livro do ano foi espetacular, foi o livro que eu mais gostei da tag, que é a árvore mais sozinha do mundo, que utilizou esse recurso, trazendo a história por meio de personagens que viviam ali naquela casa junto com uma família da indústria fumagueira. Então a gente tinha narradores não tão convencionais, como a caminhonete, a árvore, um espelho. Foi genial. Então nós temos um livro trágico, um livro onde as pedras contam a história. Ok. Neste livro são elas que conduzem o leitor por uma viagem intensa, profunda e inesquecível pelas montanhas do sul da França. Então nós vamos viajar nesse livro, onde a imensidão da natureza encontra o vasto e complexo território emocional de uma família em metamorfose diante do nascimento de uma criança com deficiência. Então é por isso que o projeto gráfico da tag é uma borboleta, faz todo sentido. Pelo olhar honesto e sensível dos irmãos desse menino, o romance de Clara do Pomonó, consagrado com o prêmio Goncourt, ou seja, um dos prêmios mais importantes da literatura francesa, expressa a complexidade da nossa relação com a diferença e a ambivalência do amor entre irmãos, convidando o leitor a refletir sobre sua própria capacidade de adaptação. Uma leitura emocionante, profundamente humana, que ressoa muito além das páginas. Então nós temos mais um tema complexo, um tema denso, pesado, que vai nos levar a refletir sobre a nossa vida, um tema também que vai despertar gatilhos, então um tema que vai tocar nas emoções, é um tema que vai deixar o nosso coração doendo com toda certeza. Um pacífico sorriso de poeta. Das pedras que narram a história até seu próprio laço com um irmão que viveu com paralisia cerebral, a autora do mês se inspirou em elementos de sua história pessoal para construir um romance que provoca o leitor a se render com humildade e resiliência aos fluxos da vida. Então tá explicado porque a tag não falou mais do hashtag Leve o Livro pra Vida, porque não é uma história fácil de ler, não é um livro leve. Um trecho do livro. A montanha tinha simplesmente esperado que a crise terminasse. Vinha fazendo aquilo havia milênios. Esperar que os humanos se acalmassem.
Aqui nós temos um pouquinho mais sobre a autora e um pouquinho mais sobre a curadora do mês. O livro é a metáfora de todos os encontros que a gente tem pela vida com pessoas diferentes de nós, ou seja, o que a gente sempre fala dos livros contemporâneos, mergulhar em experiências e amadurecer. Minha estante com a curadora. Vamos ver os gostos literários dessa curadora tão importante para nossa literatura. Primeiro livro que li. Reinações de Narizinho, já adorei, do Lobato. Foi o primeiro livro sem figuras que encarei inteirinha e sozinha, absolutamente deslumbrada com o poder da imaginação. Gente, todo mundo conhece o Sítio do Pica-Pau Amarelo, é realmente fascinante, mas aquele que não conhece, quer conhecer as histórias, eu super indico a série. A série mesmo. Mas procure a série mais antiga. Tá disponível no Prime Video e também até pouco tempo no Globoplay tinha a série completa. Então a gente vai ver a primeira adaptação dos livros de Monteiro Lobato. É simplesmente genial. Há uma adaptação mais nova, mas essa adaptação foi muito modificada porque passou na TV aberta, na TV brasileira em horário infantil. Então ali pela manhã por volta das 11, para o entendimento da criança, ela foi muito adaptada, já que as gerações são muito diferentes. E eu tô dizendo isso em questão de que, na época da primeira adaptação, a gente não tinha televisão, não tinha celular. Então, o Monteiro Lobato, muitas vezes, ele é acusado de ser racista. Então, a gente vai trazer algumas palavras ali que não são mais adequadas do uso. Mas a gente vai perceber também que se adequa ao tempo da obra. Tanto ao tempo da reprodução da série, quanto ao tempo que o próprio Monteiro Lobato viveu. Então, é uma série mais fiel à essência da obra do Monteiro Lobato. Livro que estou lendo: Dias Lentos, Encontros Fugazes, da Ivy Babitz. Uma surpresa maravilhosa de um livro engraçado, sexo divertido e tão, mas tão inteligente, uma leitura leve. Livro que mudou minha vida: Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, porque é um livro que fala de todas as coisas do mundo e a gente nunca mais sai dele igual. É verdade, Guimarães Rosa fazia denúncia social. Livro que eu gostaria de ter escrito: Uma Mulher Singular, da Vivian Gornick, porque é brilhante e me fez entender que a vida de todas as mulheres pode ser digna de virar um livro estupendo. Basta encontrar a sua linguagem, é uma leitura até gentil. Último livro que me fez chorar: O Verão em que a Mamãe Teve Olhos Verdes, da Tatiana Tibuleac, pela imensa humanidade, pela beleza e por aquela mãe, que é um pouco a minha. Último livro que me fez rir: Felizes os Felizes, da Yasmin Reza, me fez chorar também, mas a graça desse livro é essa, um livro intenso. Livro que dou de presente: Caprichos e Relaxos, do Paulo Leminski, porque é o poeta mais generoso do mundo e mostra que a poesia está ao alcance de todo mundo. É muito bom. Livro que não consegui terminar: Eu geralmente sou corajosa e quando o livro é importante vou até o final. Acho que abandono os muito tolos, os moralistas e os mal escritos. Justo. Precisamos de seres humanos com conexões empáticas reais. Aqui ela vai abordar um pouco mais as opiniões dela sobre o PCD e alguns livros da mesma estante. Se você gostou do livro do mês, certamente também vai gostar de Enquanto os Dentes, do Carlos Eduardo Pereira, O Filho Eterno, do Cristóvão Tessa, Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, Sexta-feira ou Os Limbos do Pacífico, do Michael Turner, Água Turva, da Morgana Kretzmann, e A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Tá aí um livro mega famoso, um clássico de todos os tempos, A Montanha Mágica. Universo do livro. Para entender mais sobre a temática do livro, nós temos alguns livros, séries e filmes que orbitam o livro do mês, que são O Som do Silêncio, um filme de Darius Marder. Narra a experiência de um jovem baterista que vê sua vida se transformar radicalmente quando começa a perder a audição. O Vendedor de Passados, livro de José Eduardo Agualusa. A história de um homem negralbino que vem de novas árvores genealógicas a angolanos em ascensão social. Assim como no livro do mês, a história é contada por um narrador não humano, neste caso uma lagartixa. Special,
série da Netflix inspirada nas memórias de Ray O'Connell, um homem gay com paralisia cerebral em que o protagonista desafia barreiras sociais para ir atrás da vida plena e autônoma que deseja para si. Intocáveis, filme de Olivier Nakache e Eric Toledano, que narra a transformação na vida de um cadeirante milionário a partir do vínculo com seu novo acompanhante, um homem da periferia com quem ele desenvolve uma profunda amizade. Manuel de Barros, poeta brasileiro que escreveu com liberdade, delicadeza e inventividade sobre a natureza, a infância e imensidão afetiva das desimportâncias, temas que atravessam o livro do mês. O Farol das Orcas, filme de Geraldo Olivares, em que uma mulher viaja para a Patagônia com seu filho autista, buscando criar uma conexão emocional entre um menino e um grupo de orcas selvagens com o apoio de um guarda florestal. A Solidão das Mães Especiais, palestras da ativista Lau Patron do TEDx sobre sua jornada como mãe de um menino com paralisia cerebral e o isolamento experimentado pelas famílias de pessoas com deficiência. Flannery O'Connor é a escritora do mês que a TAG trouxe para a gente conhecer um pouquinho mais. Uma escritora americana diagnosticada com lúpus aos 25 anos, autora do sul dos Estados Unidos. Mais dicas de livros e espaço para a comunidade. A vida estava ali, ao alcance da respiração, nem medrosa, nem combatida, apenas ali. Marcador de se adaptar. Todo adulto deveria lembrar que é alguém em dívida com a criança que foi. Muito bonito. E aqui o nosso livro com projeto gráfico espetacular. O livro, ele brilha. Então ele é todo prateado, lindo de viver. Olha a lombada, que perfeição. Um dos projetos gráficos mais bonitos da TAG. Contracapa, capa de guarda, perfeita, toda ilustrada. Uau! Olha a abertura desse capítulo, que gentil. Temos aqui, ó, a fertilidade, o voo, né, o novo. E temos aqui também o preto, que representa a morbidez. Também pode representar um recomeço, quando algo termina para depois renascer. É um livro muito rápido de ler, letra bem espaçada. O livro tem 153 páginas, é realmente para se ler numa sentada só. E aqui a gente termina o livro com uma borboleta branca voando. Então, será que é uma história densa? Será que essa história densa vai terminar em falecimento de algum personagem? Um dia, numa família, nasceu um menino inadaptado. Assim começa a história do menino de olhos negros, que flutuam para o nada, eternamente deitado, e dos seus 3 irmãos. Em meio à natureza poderosa das montanhas, são as pedras do muro da velha casa da família que testemunham suas trajetórias. O amor absoluto e protetor do mais velho, a rebeldia que a do meio assume para rejeitar a dor, a chegada do mais novo que cresce à sombra das memórias. Um livro magnífico e luminoso sobre o laço infinito entre irmãos e inesgotável capacidade humana de se adaptar. É um tema muito bonito, é um tema muito rico, é um tema que permeia a nossa realidade, a realidade da maioria das famílias que têm filhos especiais ou são especiais. É uma realidade nossa que bate a nossa porta dia a dia. Sei que é um livro espetacular, um livro tocante e que a TAG deveria sim ter dado mais atenção para esse livro em abril e maio. Pela minha experiência como leitora e também de crítico literário por formação, esse livro vai trazer aquele aprofundamento, aquela introspecção, mas de maneira tão grande, tão densa, tão pesada, que sim, você pode realmente ter fortes gatilhos ou entrar em um estado de ressaca literária. É aquele livro para ser digerido e pensado. E sim, você pode demorar vários dias para conseguir ler outro livro, para digerir essa história. Talvez por isso o mimo do mês seja uma história de Laerte, um quadrinho para recomeçar o fôlego literário. Pensa nisso. Por isso eu indico ler o livro primeiro e depois os quadrinhos. Então, meus amores, essa foi a caixinha da TAG. E me conta aqui, por que será que a TAG não deu tanta atenção assim para a divulgação dessa história? Será porque a TAG Curadoria teve medo da retaliação dos inscritos por ser uma história
extensa e densa. E se você é assinante da Tag Curadoria, eu também quero saber se você está gostando das caixinhas, está gostando da curadoria desses anos, está gostando dessa assinatura, se você está com fé na Tag Curadoria que tudo vai melhorar, ou se você gosta de todos os livros e vai continuar sendo um leitor fiel da Tag Curadoria, eu quero saber. Quem está acompanhando a saga da Tag Curadoria, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Eu prometo ler e responder tudinho. Vamos conversar sobre isso. Muitos, muitos, muitos beijinhos nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor. Te espero para abrir a nossa última caixinha de parceria.